10 de janeiro de 2026, leitura de Provérbios, capítulo 10. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. Nós estamos usando o mês de janeiro de 2026 para fazer a leitura do livro de Provérbios. Provérbios é um livro que foi escrito pelo rei Salomão com o objetivo de trazer sabedoria para a tomada de decisões na vida. É um livro que tem muita utilidade para os que são jovens, para os que são inexperientes, para que eles possam adquirir conhecimentos para aplicarem na sua vida para serem bem-sucedidos. Mas é um livro que também serve para aqueles que são sábios e instruídos, para que eles adquiram mais conhecimento e tomem cada vez melhores decisões. Isso que nós acabamos de dizer está escrito no capítulo 1 de Provérbios. Se você não acompanhou essa leitura, você pode acessar aqui no canal a leitura de Provérbios, capítulo 1, e lá está escrito isso que nós dissemos. O livro de Provérbios ele se divide em 3 partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 9. Esses 9 primeiros capítulos falam sobre o valor da sabedoria. O capítulo 3 fala, por exemplo, nos versículos 5 e 6 aqui em Provérbios, no capítulo 3, você pode ver aqui no versículo 5 e 6 que você deve confiar no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não se apoie no seu próprio entendimento. Mas, versículo 6, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quando reconhecemos a Deus em todos os nossos caminhos, mesmo aquilo que saiu um pouco errado, Deus pode endireitar e trazer para o caminho certo. Versículo 7, não seja sábio a teus próprios olhos, mas teme ao Senhor e aparta-te do mal. Temer ao Senhor significa ter extremo respeito por Ele. Ter extremo respeito por Ele quer dizer colocá-lo em primeiro lugar em tudo o que fazemos. Versículo 8, isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Em outras palavras, quando colocamos o Senhor em primeiro lugar, Ele nos cura, Ele nos trata, Ele nos ajuda e Ele endireita os nossos caminhos. O capítulo 4 de Provérbios vai dizer aqui, no capítulo 4, nos versículos 5, 6 e 7, adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. O 6 fala, não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te conservará. 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Então, nós percebemos aqui, nos capítulos 1 até o capítulo 9, que todos os capítulos falam sobre a importância da sabedoria. Nós colocamos aqui apenas alguns exemplos do capítulo 3, aqui do capítulo 4, e hoje, quando nós começamos a leitura de Provérbios capítulo 10, nós estamos começando a segunda parte do livro de Provérbios. Do capítulo 1 até o capítulo 9, todos os capítulos falam sobre o valor da sabedoria. Agora, do capítulo 10 até o capítulo 24, nós temos os conselhos gerais. Então, a partir de hoje, nós vamos ver que o livro de Provérbios vai trazendo vários conselhos sobre várias áreas da nossa vida. Na última parte, vai do capítulo 25 até o capítulo 31. Essa última parte é conhecida como os provérbios para os reis, porque são provérbios que foram escolhidos pelos servos
do rei Ezequias. O livro de Provérbios, ele traz os provérbios do rei Salomão, mas não existem todos os provérbios aqui. O rei Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios. Então, não estão todos aqui na Bíblia. Apenas aqueles que foram conservados. Do capítulo 1 ao 9, ele fala sobre a sabedoria. Aqui no capítulo 10, ele diz assim: vamos começar a leitura aqui do capítulo 10. Lembrando que Provérbios tem 31 capítulos, o mês de janeiro tem 31 dias, então nós estamos lendo o capítulo do dia, e assim nós vamos terminar o livro de Provérbios em janeiro. Hoje é dia 10, vamos ler Provérbios capítulo 10, e o versículo 1 começa: Provérbios de Salomão. Esse começo aqui do capítulo 10, Provérbios de Salomão, ponto, é a indicação de que os que compilaram o livro de Provérbios reuniram os conselhos gerais daqui até o capítulo 24. Quando você abre o capítulo 25, o primeiro versículo do capítulo 25 diz assim: Estes são outros provérbios que foram reunidos pelos servos do rei Ezequias. Então você vê claramente que existe um versículo, uma indicação de que existe uma separação ali daquele texto do capítulo 25 em diante. Assim como também aqui no capítulo 10 você vê que tem esse começo aqui, Provérbios de Salomão. É como se as pessoas que foram responsáveis pela separação, pela seleção dos provérbios que iam ser registrados, que iam ser anotados aqui, ela coloca as pessoas que, o grupo das pessoas que fizeram essa compilação, elas anotaram aqui. São provérbios de Salomão. O versículo 1: O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Esse versículo chama atenção para você que é pai, para você que é mãe. Você deve educar os seus filhos no caminho do Senhor. Se você educa os seus filhos no caminho de Deus, ele recebe sabedoria, ele recebe conhecimento, ele recebe o temor ao Senhor, ele recebe a instrução de que deve respeitar a Deus acima de tudo. Aprende a honrar a Deus, aprende a honrar os pais, aprende a amar ao próximo, aprende a ser paciente, a ser uma pessoa que se dedica aos seus estudos, ao seu trabalho, que aprende que deve buscar o caminho da retidão, da correção, do conhecimento. Então, cabe aos pais instruírem os filhos no caminho do Senhor para que eles possam trazer alegria no futuro. Quando o versículo 1 diz: O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe, ele chama atenção para os pais, para educarem os filhos, para que eles possam trazer alegrias no futuro. Talvez você diga assim: mas o meu pai e a minha mãe não fizeram isso comigo. Eles foram maus, eles foram negligentes, eles não cuidaram de mim. Então eu acabei me envolvendo com vícios, com coisas erradas, e até hoje eu tenho dificuldades de encontrar o caminho certo. Se esse é o seu caso, então o versículo 1 está dizendo para você que você precisa buscar a sabedoria. O filho que é sábio, ele dá alegria ao seu pai. O versículo 1 está dizendo que você pode buscar a sabedoria. O que é a sabedoria? Nós que estamos lendo aqui Provérbios desde o capítulo 1 até o capítulo 9, nós vemos que a sabedoria começa
com o temor ao Senhor. Começa em ter o extremo respeito por Deus. Quando eu tenho o extremo respeito por Deus, eu coloco Deus em primeiro lugar, eu consigo buscá-lo, falar com ele em oração e buscando a Deus em oração, eu consigo receber o Espírito de Deus na minha vida. Quando eu recebo o Espírito de Deus na minha vida, o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, me dá conforto, consolo, ensinamento, graça, libertação das coisas erradas e perdão. Porque se o seu pai ou a sua mãe não foram aqueles pais que amaram, cuidaram e ajudaram você, mas foram negligentes, falharam e deixaram a desejar, quando você recebe o Espírito de Deus, que é o Espírito do Senhor, você recebe sabedoria e a sabedoria de Deus ajuda você a amá-los e a perdoá-los e a honrá-los. Por isso que o versículo 1 diz que o filho que é sábio alegra seu pai. Porque o filho que é sábio, ele não é aquele que fica com a dor, o ressentimento, a mágoa, o ódio, a raiva por aquilo que os pais fizeram. Mas o filho que é sábio, ele ressignifica. O que significa ressignificar? Ressignificar é dar um novo sentido, dar um novo significado. Aquele que é sábio, ele ressignifica as situações ruins da vida. A pessoa que não é sábia, ela fica com mágoa, com raiva, com desejo de vingança, com ódio. Todas essas coisas, a falta de perdão, o ódio, a raiva e a mágoa, afundam a pessoa, levam a pessoa para a depressão, levam a pessoa para o vitimismo. O que é o vitimismo? A pessoa se põe como vítima. E a pessoa que se põe como vítima das situações que passou não consegue prosperar. Ela não consegue ter crescimento na sua vida. A pessoa que é vítima, ela diz: fizeram isso para mim. Eu conheci um morador de rua de 46 anos. Estava fazendo o trabalho de evangelismo e conversando com aquele homem. Ele estava ali nas ruas. Perguntei: por que você está aqui? E ele me respondeu: porque eu fui chamado pelo meu pai de vagabundo. Quando eu tinha 14 anos, o meu pai dizia: você será um vagabundo. Então eu saí de casa quando eu ouvi aquela palavra e entendi que eu nasci para ser um vagabundo. Essa foi a resposta que ele me deu. Então eu disse a ele que ele tem o poder de sair das ruas. Ele contou que desde então, dos 14 anos até aquela idade, 46, ele vive perambulando pelas ruas, dizendo que o meu pai disse isso para mim. Isso corresponde a uma falta de sabedoria. Porque veja, o versículo 1 fala: o filho sábio alegra a seu pai. Ele ficou com aquela mágoa, dizendo: nem o meu pai me amou. Mas aquele que tem a sabedoria, Provérbios, no capítulo 1, quem está acompanhando a leitura aqui viu que Provérbios 1 fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, é o respeito extremo a Deus. Se eu tenho extremo respeito a Deus, então eu vou considerar Deus como aquele que me cuida, aquele que me dá sabedoria, aquele que me mostra o caminho. E Deus vai dizer que Ele nos ama, que nós fomos criados à imagem e à semelhança dele.
Veja o que está escrito aqui em Gênesis. Aqui em Gênesis, no capítulo 1, nós vamos no versículo 27. E aqui está escrito assim: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. O livro de Gênesis significa o livro do começo, o livro dos princípios. Quando nós lemos o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, nós encontramos as bases da criação de Deus. Então, o livro de Gênesis deve ser lido como um livro que nos revela como Deus criou as coisas para o mundo e o funcionamento do mundo. Nós podemos perceber, lendo o livro de Gênesis, se você começa a ler o livro de Gênesis desde o capítulo 1 aqui, desde o versículo 1, que Deus, ele foi criando todas as coisas e só depois que ele criou todas as coisas que ele criou o ser humano. E isso nos traz uma revelação, a revelação de um pai que primeiro se preocupou em preparar os céus, a terra, os luminares, o sol, a lua, colocar as estrelas, colocar os animais, e depois de tudo que ele criou, deixando tudo pronto, ele criou por último o ser humano. Ele criou o ser humano, no versículo 27, a imagem dele. Significa que ele criou o ser humano para ser amado, para receber sabedoria. Deus é o dono da sabedoria. E Deus, em todos os momentos em que acontece alguma coisa de errado, ele vai e procura uma solução. O ser humano caiu no pecado. Deus perdoou o ser humano e preparou Jesus para morrer por todos, para trazer o resgate da humanidade. Então, quando nós prestamos atenção em como Deus age, nós podemos ver que com ele está a sabedoria. Então, o versículo 27 diz: E criou Deus, o homem, o ser humano, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Esse versículo também mostra que Deus criou o homem e criou a mulher. A confusão que a sociedade tem gerado na mente de muitos homens e muitas mulheres tem feito homens e mulheres acharem que Deus errou na forma como eles nasceram. Mas o versículo 27 traz a revelação de que Deus criou o ser humano à imagem dele. E significa que Deus criou o ser humano para ser sábio. E Deus criou o homem e a mulher. Agora veja o versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Esse versículo 28 mostra que Deus abençoou o ser humano e deu para o ser humano o domínio sobre todas as coisas que ele criou. Isso mostra que Deus deu ao ser humano o governo das coisas que ele criou. Isso mostra que Deus criou o ser humano para ser cheio de sabedoria, para tomar decisões a respeito da organização do mundo. Mas muitas pessoas estão deixando essa semelhança de Deus, deixando a sabedoria, agindo como se não tivessem conhecimento, sabedoria, como se Deus não tivesse dado essa capacidade para o ser humano. Voltando para Provérbios 10 e encerrando esse ponto do versículo 1, o filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Eu não sei se você tem
alguma ferida, alguma coisa que o seu pai ou a sua mãe fizeram a você. Mas o capítulo 10 de Provérbios está dizendo que se você for sábio, mesmo que o seu pai e a sua mãe tenham falhado com você, você pode trazer alegria para eles. Você pode mostrar que você teve um encontro com Deus e que você mudou completamente a rota e o caminho que, apesar da falha dele, do seu pai ou da sua mãe. E essa questão de honrar o pai e honrar a mãe é sobre você deixar de ser uma pessoa que se coloca na posição de vítima e assume o seu papel como ator principal da sua vida. Seja protagonista, seja uma pessoa que assume a sua vida e que escreve ou reescreve a sua história com Deus. Versículo 2. Nós estamos usando essas cores aqui para facilitar a leitura. Então, a cor laranja são todos os versículos que falam de sabedoria. A cor verde nós estamos usando para todos os versículos que falam sobre justiça. Então, aqui o versículo 2: os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Versículo 3: o Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. Ou seja, Deus não aceita o desejo dos ímpios. O versículo 2 e 3 estão dizendo que você deve ser justo, você deve ser honesto, você deve andar na justiça. O versículo 2: não adianta conseguir tesouros da impiedade, não adianta conseguir riquezas pela corrupção, pelo crime, porque você não aproveita isso. Quando você obtém riquezas, tesouros, pelo crime, pelo suborno, pela corrupção, pela mentira, pelo engano nos contratos, você não tem paz. Mas quando você age com a justiça, como diz o versículo 2, livra da morte. Muitas pessoas são desleais nos contratos e acabam perdendo a vida. Dependendo da pessoa que foi enganada, ela não tolera aquela situação. Versículo 3: o Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. Quando você age com justiça, existe uma promessa aqui no versículo 3, que o próprio Deus traz a provisão para aquele que anda na justiça. Versículo 4. Nós estamos usando a cor azul para as questões relacionadas a trabalho e a preguiça. A necessidade de ser diligente, de ser dedicado e de fugir da preguiça. Então, versículo 4 e 5. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Se você faz bem o seu trabalho, se você procura aperfeiçoamento, desenvolvimento, procura fazer o seu trabalho da melhor forma possível, é diligente, você enriquece. Versículo 5: o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Então, aqui o versículo 4, sobre trabalhar com honestidade e com diligência. E o versículo 5, aproveite as boas épocas, as boas fases da vida, para que você junte aquilo que você precisa. O versículo 5, quando ele fala assim: o que ajunta no verão é filho sábio, o verão pode representar a juventude. Muitas pessoas na sua juventude gastam o dinheiro com muita diversão e depois, quando envelhecem, elas se arrependem. Elas pensam assim: eu poderia ter aberto uma conta de investimentos, poderia ter aprendido educação financeira e começado a investir na compra de uma casa própria, no, na realização de treinamentos, de cursos, para que hoje eu tivesse mais valor,
no mercado de trabalho. Então, verão aqui é aproveite todas as boas fases da vida. Tem pessoas que começam a trabalhar em um certo ramo de negócio que está prosperando muito em um certo tempo e elas não aproveitam para fazer investimentos, para aprender sobre outros negócios e crescerem mais. Elas gastam tudo, depois vem uma crise naquele mercado e elas se arrependem. Elas falam: eu já tive muito dinheiro e perdi a chance de crescer em outros negócios. Então, o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Versículo 6. Estamos usando a cor roxa para tudo aquilo que fala sobre a nossa boca, o que nós falamos. Então, versículo 6. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Então, a boca dos ímpios é uma boca que fala sobre o mal. Bênçãos há sobre a cabeça do justo. Eu poderia ter colocado esse versículo aqui em verde, por causa da primeira parte, que fala bênçãos há sobre a cabeça do justo. Mas nós colocamos aqui em roxo para dar o destaque para a segunda parte, que a violência cobre a boca dos ímpios. O que é a violência dos ímpios? Os ímpios são os que praticam o mal. A violência é os ímpios, aqueles que praticam o mal, usam a boca para amaldiçoar a vida. Então, quando uma pessoa fala assim: o meu pai fez isso para mim, a minha mãe fez aquilo para mim, aquele meu amigo fez aquilo para mim, eu não nasci para dar certo, eu não sei nada a respeito disso, eu nunca dei certo para nada. São palavras violentas, palavras que carregam ódio, que carregam mágoa, que carregam ressentimento, que carregam dores. Quando alguém caminha por essa linha, ela está usando a boca para o mal. E muitas vezes para o mal dela mesma. Ela própria amaldiçoa a si mesma. Ela diz: eu nunca sei fazer isso. Eu não dou certo para nada. Então, pare. Se você faz isso, pare de usar a sua boca com violência. A violência cobre a boca dos ímpios. Ao invés de você carregar a sua boca de violência contra você mesmo, contra você mesma, ou contra outras pessoas carregando vitimismo, seja uma pessoa justa. Uma pessoa justa, podemos dizer o que é uma pessoa justa? Justo é aquele que cumpre a lei. No contexto de Provérbios, nós podemos dizer que justo é aquele que segue a lei de Deus. Vamos lembrar que uma roupa que é justa é uma roupa que fica colada no nosso corpo. Vamos dizer que o justo é aquele que busca tanto a lei de Deus, saber o que Deus pensa, o que Deus ensina, o que Deus orienta, que ele fica justo, ele fica colado com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que se o seu pai e a sua mãe te desampararem, ele vai trazer o amparo. Isso está escrito no Salmo 27, no versículo 10. Veja aqui. Aqui nós estamos no Salmo 27, o versículo 10 aqui. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Então, se o pai ou a mãe desamparam, o Senhor recolhe. A mãe pode até esquecer do filho, mas Deus não esquece. Isso está em Isaías. Veja aqui em Isaías. Aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 49, veja o versículo 15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti.
Então aqui Deus está fazendo uma pergunta: será que uma mulher pode esquecer do seu filho? Será que ela pode não se compadecer dele? E ele responde aqui: mas ainda que ela se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Então Deus não esquece de ninguém. Quando você tem o temor a Deus, quando você tem extremo respeito por ele, você sabe que ele assume o lugar do seu pai e ele está pronto para estar ao seu lado e ajudar em tudo o que você precisa. Então, voltando aqui para Provérbios 10, nesse versículo 6, bênçãos há sobre a cabeça do justo. O justo, aquele que lê a palavra de Deus e fica colado com ela. Se você fica colado com a palavra de Deus, você sabe, o Salmo 27:10 diz que o meu pai e a minha mãe podem me desamparar, mas o Senhor está comigo. Isaías 49:15, uma mãe pode até, é difícil de uma mãe esquecer do seu filho, mas existe uma promessa, mesmo que ela esqueça, Deus está comigo. Então, o justo, ele vai receber bênçãos sobre a cabeça dele. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Vamos dizer assim, aquele que decide não ser vítima, decide obedecer à lei de Deus e ressignificar a sua vida, dar um novo significado em relação aos problemas que passou e começa a dizer: não importa, Deus está comigo, ele vai receber bênçãos sobre a cabeça dele. Porque quando ele ressignifica, colocando Deus, colocando perdão, colocando amor no coração, deixando para trás as coisas ruins, ele vai receber as bênçãos da prosperidade, da sabedoria, do progresso, do avanço, porque nada vai pará-lo. Com a força de Deus, ele vai prosseguir. Mas a violência cobre a boca dos ímpios. O que segue o caminho da maldade vai preferir seguir como vítima. Vai ficar: eu não posso, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, aconteceu aquela outra coisa. Versículo 7. Aqui, a memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. A memória aqui do justo quer dizer, quando falam a respeito do justo, quando lembram do justo, a memória dele é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Como você quer ser lembrado pelas pessoas? Quando alguém trouxer o seu nome à memória, vão dizer que você é justo, que você tem alinhamento com Deus e que você está abençoado? Ou vão dizer: aquele lá, aquela lá, é aquela pessoa que vive o tempo todo reclamando, vive o tempo todo maldizendo, vive o tempo todo xingando todo mundo, inquieto, achando que foi injustiçado, que foi injustiçada. O nome dos ímpios apodrecerá. Versículo 8. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco, o paurador, será transtornado, ou seja, será confundido. O sábio de coração aceita os mandamentos. Como ele aceita os mandamentos, ele passa a andar nos mandamentos e ele passa a ter realização, sucesso, prosperidade, crescimento, desenvolvimento. Agora, o louco, paurador, ele será transtornado. O louco paurador será transtornado, quer dizer, o louco é aquele que fala demais. O paurador é aquele que fala, sem sentido, sem nexo. Então, o louco, aquele que fala muito, sem sabedoria, sem direcionamento, será transtornado, ou seja, ficará confuso, ficará perdido. Versículo 9: quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Aqui no versículo 9, a palavra sinceridade vem de sincera. Então, sinceridade, a qualidade de ser sincero. Sincero vem de sincera. Quando um vaso fica trincado, as pessoas colocam a cera
para maquiar, para esconder aquela trinca do vaso. Então, sem sincero é aquele que não usa cera, aquele que é sincero, aquele que é verdadeiro, que é transparente. Versículo 9: quem anda em sinceridade anda seguro. Quem fala a verdade, quem não fica maquiando as circunstâncias, mas enfrenta a situação, anda seguro. Mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Então o versículo 9 aqui ficou em laranja, porque a sabedoria anda com a sinceridade. Aquele que é sincero, que é honesto, que é verdadeiro, não tem o que esconder. Ele não vai ter medo a respeito de nenhum contrato, não tem que abaixar a cabeça porque mentiu, porque trapaceou, porque enganou alguém. Como ele sempre anda na verdade, ele vai andar seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Engano, trapaça, mentira, em algum momento aquilo se revela. Então aquele que perverte o caminho, que vai por um caminho tortuoso, vai acabar sendo descoberto. Agora o versículo 10 diz: o que acena com os olhos dá dores, e o todo de lábios será transtornado. Então, o que acena com os olhos é aquele que fica combinando situações para enganar, trapacear os outros. Ele gera dores, vai trazer dores. Se você conhece alguém que vive piscando com os olhos, criando estratégias para engano, mentira, ele vai trazer dores, vai trazer prejuízo para alguém. Se você conhece, o versículo 10 aqui está dizendo: se você conhece alguém que vive arranjando, criando circunstâncias para ser favorecido de maneira injusta, desonesta, fuja dessa pessoa. Ela vai trazer dor, ela vai trazer prejuízo, ela vai trazer sofrimento para alguém. Se você estiver perto dela, se você estiver junto com ela, você pode ser prejudicado. As pessoas podem pensar que você está junto com ela. Então, fuja dessas pessoas. E o tolo de lábios será transtornado. Aquele que fala sem pensar, sem avaliar o que está dizendo, vai ser confundido, vai ficar transtornado. Versículo 11: a boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Então o justo, naquela mesma ideia, aquele que fica colado com a palavra de Deus, ele vai dizer coisas boas. Ele vai dizer a palavra de Deus. Ele vai trazer vida para as pessoas. Mas a violência cobre a boca dos ímpios. Versículo 12: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então a sabedoria diz que se você carrega ódio, mágoa, raiva, ressentimento, isso só gera guerra, contenda, conflito. Agora, o amor, ele perdoa. O amor ressignifica, dá um novo sentido. O amor, quando a pessoa é ofendida, ela vai dizer assim: eu perdoo essa pessoa. É o melhor que essa pessoa consegue me dar. Se essa pessoa está me xingando, essa pessoa que está me xingando está com algum problema. Ela talvez precise de um tratamento, talvez ela está num dia ruim, talvez ela não soube ressignificar a vida dela. Aquele que tem o amor, ele olha com atenção para aquele que o agride, para aquele que o fere. Então o amor ele cobre todas as transgressões. Versículo 13: nos lábios do sábio se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Então aqui o versículo 13 está dizendo: cuide do que você fala. Se você fala com sabedoria, você escapa de dores, de sofrimentos que são desnecessários. Versículo 14: os sábios escondem a sabedoria
mas a boca do tolo é uma destruição. O versículo 14 está dizendo que quem tem sabedoria presta atenção antes de falar. Ele avalia se deve falar ou se não deve falar. Existem ambientes em que é melhor você não falar. Agora, a boca do tolo é uma destruição porque o tolo, ele fala o que lhe vem na cabeça. Fala sem parar. Fala de maneira impensada. Veja aqui o que dizem Provérbios, no capítulo 9, aqui no versículo 7. O que repreende o escarnecedor, afronta, toma para si, e o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. O versículo 8. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e amar-te-á. Então aqui em Provérbios 9, nos versículos 7 e 8, está dizendo que não se deve corrigir o escarnecedor. O escarnecedor é o zombador, o que vive errando no seu caminho. Não corrija o escarnecedor, porque o que repreende o escarnecedor afronta toma para si. Você corrige o escarnecedor e ele vai chamar você de moralista. Ele vai dizer: lá vem o moralista, lá vem o santo, lá vem a santa. O que você tem a ver com a minha vida? É isso que o escarnecedor faz. Então o versículo 8 aqui diz: não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Ele vai incomodar você, mas repreende o sábio e ele vai te amar. Por que que nós lemos esses dois versículos aqui? Porque aqui em Provérbios 10, quando ele fala aqui que os sábios, no versículo 14, os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição, é nesse sentido aqui, que muitas vezes você tem a palavra certa, você tem o conselho, mas se você percebe que a pessoa é escarnecedora, que ela vai te aborrecer, que ela vai te incomodar, então é hora de esconder a sabedoria, não dizer nada para aquela pessoa. Os sábios escondem a sabedoria. Eles usam a sabedoria na hora certa. Não ficam falando, eles pensam antes de falar. Mas a boca do tolo é uma destruição, porque o tolo, ele fala tudo que lhe vem na cabeça. Versículo 15. A fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. A destruição dos pobres é a sua pobreza. Nesse versículo 15 aqui, existe uma sabedoria. Qual é a sabedoria aqui do versículo 15? Você deve buscar a riqueza. Porque a fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. Se você tem riqueza, você tem fortaleza. Se você tem riqueza, você tem condições de saúde, você tem condições de ter uma boa moradia, um bom veículo e boa educação. Você tem acesso a isso. Agora, a destruição dos pobres é a sua pobreza. Viver na pobreza é destruição. A falta das coisas traz destruição. Muitas pessoas dizem que é pecado ser rico, mas quando nós lemos esse versículo aqui em Provérbios, no capítulo 10, nós vemos que Deus, ele quer que as pessoas sejam ricas. Quando você lê todo o texto de Provérbios aqui, quando nós lemos essa parte aqui em azul, que fala sobre preguiça e trabalho, ó, o versículo 4, o que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Nós vemos que Provérbios está dizendo: seja diligente, seja dedicado, busque aperfeiçoamento naquilo que você faz e você vai ter riqueza. O versículo 4 está mostrando como obter a riqueza, sendo diligente, sendo dedicado, sendo esforçado, buscando conhecimento, oportunidade, crescimento, sabedoria. Versículo 5. O que ajunta no verão é filho sábio. Ele está dizendo: aproveite quando você é jovem, aproveite das
as boas circunstâncias, as boas estações da vida, para que você junte, para que você tenha recurso. Então, o versículo 15, ele vai dizer: a fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza, e a destruição dos pobres é a sua pobreza. Nós podemos dar um sentido espiritual para esse versículo 15, que a fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. Vamos dizer que a oração, o jejum, a leitura da palavra alimentam a força espiritual, trazem riqueza do relacionamento com Deus. E isso serve como força no dia da angústia. Lá no Salmo 46, no versículo 1, está dizendo: Deus é o nosso refúgio. Veja aqui o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, Deus é a nossa riqueza. Quando nós oramos, quando nós temos o temor a Deus, temos extremo respeito por Deus, colocando Ele em primeiro lugar. Ele é a nossa riqueza. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Retomando aqui Provérbios 10, no versículo 15, nós temos a fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. Falando aqui de riqueza espiritual, a destruição dos pobres, os que não oram, que não leem a palavra de Deus, não têm conhecimento da palavra de Deus, a riqueza da palavra de Deus, não jejuam, eles acabam sendo destruídos. Na hora da angústia, eles sentem que Deus está muito longe. Na hora das dificuldades, eles não têm a Deus ali por perto. E nós vemos que aqueles que se aproximam de Deus, que vão meditando na palavra de Deus, percebem na leitura de Provérbios que Deus orienta a sermos diligentes, a sermos pessoas que aproveitam o verão, os bons momentos da vida para obter a riqueza, para obter a segurança, a prosperidade, para obter as bênçãos que vêm pela direção do próprio Deus. Versículo 16: a obra do justo conduz à vida, as produções do ímpio ao pecado. Então, a obra do justo, o trabalho do justo, conduz à vida. A produção do ímpio leva ao pecado. 17: o caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão, ele erra. Então, aqui o versículo 17 traz uma sabedoria. Ande na correção, que você terá o caminho da vida. Mas quem abandona a repreensão, quem abandona a correção, acaba errando. Versículo 18: o que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é um insensato. Então, quem esconde o ódio fala mentira. Aquela pessoa que recebeu uma ofensa, carregou o ódio no coração e fala que está tudo bem. Não faça isso. Ressignifique, limpe o coração. Perdoe as pessoas. Seja verdadeiro para que você viva em paz. Cuide do que você fala. Fale com a verdade. E o que difama é um insensato. Difamar é destruir a fama do próximo. Quem difama os outros mostra que não é digno de confiança. Enquanto você vai difamando os outros, você vai mostrando que é uma pessoa desleal e infiel. Versículo 19: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Versículo 19 fala: preste atenção antes de falar. Não fale demais. Quem fala demais acaba errando em alguma coisa. 20: prata escolhida é a língua do justo. O coração dos ímpios é de nenhum preço. Então, o justo, ele escolhe o que vai dizer. Prata escolhida é a língua do justo. O coração dos ímpios é de nenhum preço. Ou seja, os que praticam o mal, eles falam o que não presta. Quando o versículo fala que o coração dos ímpios é de nenhum preço, Jesus disse uma vez que a nossa boca fala
o que o nosso coração está cheio. Então, o ímpio, ele fala aquilo que ele carrega no coração. Ele carrega o mal. Então, o ímpio, ele só fala o que é mal. Versículo 21. Os lábios do justo apacentam muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. Então, os lábios do justo trazem sabedoria para muitas pessoas. Agora, os tolos, por falta de entendimento, acabam morrendo, acabam se perdendo. Esse morrem aqui morrem literalmente porque tomam decisões erradas, ou morrem no sentido de que vivem uma vida de dificuldades, de miséria, de desgraça. Versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. Então aqui o 22. A bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. 23. Um divertimento é para o tolo praticar iniquidade, para o homem inteligente o mesmo é o ser sábio. Então o tolo se diverte fazendo coisas erradas e recebe as consequências das coisas erradas que faz. Agora, o homem inteligente, ele se diverte sendo sábio, se diverte lendo, estudando, conhecendo mais as coisas que vão trazer sabedoria. Versículo 24. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos, Deus o cumprirá. Aquilo que o ímpio tem medo vai acontecer, vai vir sobre ele. Agora, e o desejo dos justos, aquele que é justo, faz a coisa certa, ele terá o seu desejo satisfeito. Deus o cumprirá. 25. Como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. Então, o ímpio, ele pode prosperar fazendo, enganando, trapaceando por um tempo, mas ele passa como uma tempestade. Agora, o justo, que sempre faz as coisas corretas, ele tem fundamento perpétuo. Versículo 26. Como vinagre para os dentes e como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Em outras palavras, o preguiçoso só atrapalha. Vinagre para os dentes não serve para nada. Fumaça nos olhos só atrapalha. 27. O versículo 26 aqui está dizendo: se você está com um colaborador, se você contratou alguém, você percebe que a pessoa não tem dedicação em relação ao trabalho, você precisa mandar essa pessoa embora. Você precisa encerrar o contrato. Tem pessoas que têm dificuldade em encerrar o contrato com o preguiçoso. Tem pessoas que têm a sua empresa e dizem assim: coitado, coitada, se eu demitir, ele vai passar dificuldade. O versículo 26 diz que se você não percebe que a pessoa é preguiçosa, você tem que demitir ela, senão você vai ficar com o peso, a carga, o fardo sobre você. Versículo 27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Então, aquele que tem extremo respeito por Deus, ele vai fazer as coisas corretas e ele vai ter aumento de dias. Mas os anos dos ímpios, os que praticam a maldade, os seus anos serão abreviados. Os ímpios, eles entram no vício da bebedice, do cigarro, da, da trapaça, do engano, da mentira. Acabam tendo seus dias abreviados. Versículo 28. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. Então, o justo faz a coisa certa, aquilo que ele espera, ele vai receber, aquilo que ele tem, que ele está esperando, ele vai alcançar. Então, a esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. 29. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade. O versículo 29 traz essa sabedoria. Ande nos caminhos do Senhor. Isso vai ser uma fortaleza para a sua vida. Quem anda no caminho errado, na maldade, acaba sendo
arruinado. 30. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. Habitar a terra significa não vão ter o controle da própria vida. Vamos dizer aqui que cada um de nós tem a nossa vida. A nossa vida é como uma terra, como um terreno que eu tenho que plantar sementes para que eu possa colher os frutos daquilo que eu planto. Os ímpios não habitarão a terra, não terão controle sobre a sua própria vida. Vão viver sem nenhuma direção. 31. A boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua da perversidade será desarraigada. Então aqui, poderia ter colocado esse versículo 31 em verde, porque ele fala do justo, né? A boca do justo, mas nós colocamos em roxo aqui para dar o destaque para aquilo que o justo fala. A boca do justo produz sabedoria em abundância. Então o justo, ele anda de acordo justo, alinhado com a palavra de Deus, e o que ele fala traz sabedoria para as pessoas, porque é a palavra de Deus. Mas a língua da perversidade será desarraigada. 32. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidades. Então essa é a meditação de Provérbios 10. Provérbios 10 tem muitos versículos que falam sobre o cuidado do nosso coração. O cuidado do nosso coração para ressignificar as coisas ruins que acontecerem em nossa vida. Ressignificar é dar um novo sentido, um novo significado para as mágoas, as dores, as feridas, para limpar o nosso coração e receber a sabedoria de Deus. A sabedoria começa com o temor ao Senhor, que é o respeito extremo por Deus. Tendo extremo respeito por Deus, nós sabemos que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, como nós lemos em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26. Deus nos ama e Ele nos dá força para perdoar aqueles que nos fazem o mal e para carregar o nosso coração de amor em lugar do ódio. Quando nós recebemos o amor de Deus em nossa vida, nós conseguimos a riqueza de Deus e conseguimos cuidar muito bem da nossa vida e assumimos o papel de protagonistas, de o ator principal da própria vida. E Deus quer que você seja o ator principal, a atriz principal da sua vida. Que você consiga plantar boas sementes na sua terra para que você consiga crescer, prosperar e ter riqueza. A riqueza vai ser a sua fortaleza. Mas se você se entregar para o vitimismo, para a mágoa, para o ódio, para prisão em relação às coisas do passado, para aceitar as algemas que prendem você às coisas do passado, você viverá uma vida de destruição, viverá uma vida pobre. E a destruição dos pobres é a sua pobreza, é não buscar a sua riqueza espiritual, no seu relacionamento com Deus, que vai trazer o conhecimento da palavra de Deus que indica, orienta a buscar a riqueza, a buscar a sabedoria, a buscar o crescimento, a prosperidade. Prosperar significa avançar, significa crescer, significa deixar as coisas do passado no passado e avançar. Essa é a bênção do Senhor para aqueles que buscam a Ele. E como nós lemos aqui no versículo 22, a bênção do Senhor é que enriquece e Ele não acrescenta dores. Ele não acrescenta dores. A bênção do Senhor é que enriquece. A maior bênção do Senhor é você buscar a Deus em primeiro lugar. Ele vai derramar sobre a sua vida a sabedoria, que vai trazer junto a paz, que vai trazer junto a correção, a retidão, que vai trazer junto a justiça, a verdade, a sinceridade, a transparência,
tudo que nós lemos em Provérbios capítulo 8. Quem está acompanhando a leitura aqui sabe que quando nós lemos Provérbios 8, está escrito que a sabedoria anda junto com a retidão, com a justiça, com a verdade, com a sinceridade, com a prudência. A sabedoria anda junto com o entendimento, com a inteligência. Então, buscando a sabedoria, você recebe todas essas coisas que são as riquezas que vão trazer as bênçãos sobre a sua vida. Agora quero fazer um convite a você que ouviu essa palavra e que ainda não recebeu a Jesus como seu Salvador. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, Jesus, para entregar a própria vida, para que todo aquele que acredita nele receba a salvação e tenha a vida eterna, receba a amizade, relacionamento com Deus. Quando você recebe a Jesus como seu Salvador, você recebe a salvação dos seus pecados. Então, se você, por exemplo, está carregado de dores e mágoas, quando você aceita Jesus, Jesus entra na sua vida. Ele dá o Espírito Santo a você. E o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, ajuda a vencer as mágoas, as feridas e abandonar o passado. E começa a trazer uma nova perspectiva a respeito do seu futuro. E quando você aceita Jesus, você recebe essa amizade, essa relação com Deus. Então, é momento de você fazer uma oração e aceitar a Jesus. Faça essa oração comigo aqui, a oração de confissão. A oração de confissão para aceitar a Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Com essa oração, como você vê aqui na primeira frase, você pediu para Jesus ser o seu único Senhor e Salvador. Ele salva dos pecados. A frase 2. Perdoa os meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Você pediu para ele entrar na sua vida e ele já está com você a partir de hoje. E a frase número 3. Escreve meu nome no livro da vida. O livro da vida é o livro que fica no céu, onde estão os nomes dos que aceitaram a Jesus como você fez agora. E a oração é feita em nome de Jesus, porque foi Jesus que deu a vida dele para nós acessarmos a Deus. Amém significa que você confirma essa oração sobre a sua vida. Agora que você fez essa oração, se você não participa de nenhuma igreja, procure uma igreja para que você possa entrar em comunhão, uma igreja em que você se sinta bem e que pregue que todas as orações devem ser feitas exclusivamente para Jesus. Se na sua casa você tem alguma imagem de anjo, santo ou algum amuleto, você pode embalar e colocar fora da sua casa, porque com essa oração que você confessou Jesus, o próprio Deus está na sua vida e na sua casa. É Ele mesmo que é o seu Senhor, que dirige os seus passos e que vai mostrar o caminho certo para a sua vida daqui para frente. Quando você estiver fazendo algo errado, o Espírito Santo vai colocar um aperto no seu coração, indicando que não é esse o melhor caminho. Você vai até ouvir o seu coração dizendo: não vá por aqui. E o Espírito Santo, na medida em que você vai orando, ele vai conversando com você e dizendo: o caminho é por aqui, meu filho. O caminho é por aqui, minha filha. Fale com essa pessoa. Ou ele vai dizer: não fale com essa pessoa. Você vai sentir o Espírito Santo falando com você. Coloque a sua vida em oração. Coloque todos os seus projetos na mão de Deus. Vamos para a oração final. Senhor, te agradecemos pela leitura de Provérbios 10.
Te agradecemos porque o Senhor nos traz a sabedoria que nos leva a ressignificar as coisas do passado para vivermos um futuro de prosperidade e de crescimento. Visita esse teu filho, essa tua filha nas suas dores, nas suas necessidades. Derrama, Senhor, a sabedoria e enche com teu Espírito Santo para que cada pessoa que ouviu essa mensagem receba a prosperidade e o crescimento no Senhor. Eu peço que o Senhor esteja conosco sempre nessa caminhada e que o Senhor venha trazer sempre o seu consolo, a sua força e as suas bênçãos, porque as bênçãos do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Que o seu povo seja abençoado e abençoado e abençoado em tudo que fizer, primeiramente na vida espiritual, no relacionamento e na amizade com o Senhor e em todas as demais áreas das suas vidas, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente. Graças a Deus, graças a Deus.